obras, vamos ver sobre fatos bíblicos nos tempos da igreja primitiva, né, lá no início da igreja cristã, e depois no decorrer da história também, situações em que evidenciavam e até hoje evidenciam a crença de muitos que pelas obras é que se alcança a salvação. Nós vamos ver também, mais ao final da lição, que o salvo por Jesus Cristo, e é isso que nos traz a lição, o salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, não significa que uma vez alcançando esta graça, que ele não precisa fazer as boas obras, né? Mas sim que as boas obras sejam uma decorrência de uma vida transformada pela graça de Deus, pelo amor, pela misericórdia do Senhor. E este é o objetivo, então, desta lição. O que o autor nos traz aqui diz assim, como objetivo, mostrar ao estudante da Bíblia o erro daqueles que creem na salvação pelas obras, indicando-lhe os perigos desta crença e motivando-o a viver numa vida equilibrada, crendo na salvação pela fé e numa vida de amor em consequência disso. Então, é justamente isso que nós falamos há pouco, que nós somos salvos pela graça, né? A Bíblia diz, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. A partir desse momento, principalmente, temos que viver uma vida de amor, uma vida amando a Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todo o nosso coração, e amando ao próximo como a nós mesmos. Então, as boas obras é uma decorrência dessa atitude, dessa vida transformada, desse novo viver. Agora, se eu não aceitar Jesus Cristo em meu coração, se eu não fui ainda salvo, vamos dizer, por essa graça, né, as boas obras não vão me conduzir ao paraíso, como alguns creem, né? Algumas pessoas, e certamente nós já nos deparamos com várias pessoas, quando vamos falar a respeito do amor de Deus, da necessidade de aceitar Jesus Cristo, da salvação através de Cristo, e as pessoas dizem, não, mas eu já sou uma pessoa boa, né? Eu não faço mal ao próximo, eu ajudo, eu contribuo, né? Eu estou sempre disponível para ajudar o próximo, e muitas dessas pessoas, né, faz muito mais que nós que já aceitamos Jesus, né, nesse sentido. São pessoas que praticam boas obras, estão sempre preocupadas em ajudar o próximo. Mas é importante nós sabermos que tudo isso é bom, é necessário, mas não garante a salvação, né? Não é porque a pessoa faz coisas boas para o próximo que garante a salvação, né? É preciso mais que isso. É preciso aceitar Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo àquele carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele creu em Jesus Cristo, ele aceitou, ele foi batizado. Então passa por todo um processo. E tantos outros, como aquele homem que Filipe, né, o encontrou, e aquele homem, a partir dali, saiu jubiloso, né? Então, a partir do momento que ele creu, aceitou Jesus Cristo, ele entendeu, agora eu alcancei o caminho certo, eu encontrei a salvação. E diz a Bíblia que ele seguiu jubiloso o seu caminho, né? Então, já era certamente uma pessoa boa, né? Cornélio era uma pessoa boa. A Bíblia diz que ele dava esmolas, que ele fazia coisas boas, né? Era um centurião, uma pessoa importante dentro do exército romano, né? Ele comandava vários soldados, né? Uma centena de soldados, e ele fazia coisas boas, ele ajudava o próximo, ele dava esmolas, ele era uma pessoa boa, mas faltava-lhe alguma coisa. Então, não é pelas obras que nós alcançamos a salvação, né? A salvação é um fruto da misericórdia, do amor, da graça de Deus. Dentro disso que nós falamos, então, nós vamos falar sobre o legalismo primitivo, o legalismo histórico, né, na primeira parte, ou seja,
contextualizando o assunto, dizendo que não é de hoje, ou seja, na história da igreja primitiva e na história da igreja depois dos séculos seguintes, nós vamos encontrar que essas pessoas, vamos dizer assim, já havia essa crença, né, esse acreditar que para ser salvo, né, existia ali algumas coisas que deveriam ser feitas e que não propriamente elas diziam respeito à salvação, né? Lá na igreja primitiva a gente vai estudar principalmente falando sobre a circuncisão, né? Quando os judeus, principalmente, eles dizem, olha, se vós não vos circuncidardes, não podereis ser salvos, né? Então, trazendo como gancho esse assunto, nós vamos ver mais algumas coisas a respeito das obras da carne. Depois, na segunda parte, combatendo os ventos de doutrina, nós vamos ver um tópico falando sobre a circuncisão no coração e outros salvos pelas boas obras. E a terceira parte, né, correndo dos ventos de doutrina, diz assim, você foi salvo, louve a graça de Deus, você foi salvo, viva uma vida de amor. Então, dizendo que a salvação não é fruto dos nossos méritos, mas da graça de Deus, e que o salvo tem que viver uma vida de amor, de coisas boas. Ele tem que demonstrar o caráter de Cristo, né? Não é porque agora eu alcancei, fui salvo pela graça de Deus, posso viver de qualquer forma, não. Eu tenho que viver segundo os padrões que Jesus nos deixou. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então nós temos sim algo a fazer, mas isso fruto da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, feita esta introdução, nós vamos ao assunto, né, as questões, e termos mais tempo para discutirmos. Eu peço aos irmãos que se atenham ao assunto, né, para a gente não dispersar, falando sobre a salvação pelas obras. Então, nós vamos, nas duas primeiras perguntas, falar um pouco sobre o contexto histórico daqueles que acreditavam que a salvação vinha pelas obras, e depois dar sequência, combatendo os ventos de doutrina e andando segundo aquilo que nós entendemos que é o correto. Então, na primeira questão, diz assim, leia Atos 15, verso 1 a 5, Gálatas 5, 1 a 5, e comente junto à classe sobre quais eram os tipos de legalismos enfrentados pela igreja primitiva. Então, na igreja primitiva, né, a igreja lá ainda dos dias dos apóstolos, né, Jesus já tinha subido aos céus, e aí ficaram os apóstolos liderando aquela nova igreja, né? E, obviamente, a igreja crescia de forma bastante rápida, né? Ela avançava e eles levavam, e por onde iam, as pessoas iam crendo no Senhor Jesus Cristo, iam aceitando, sendo transformadas. Mas a igreja não estava imune, né, aos ensinamentos, aos ventos de doutrinas que vinham de pessoas que, talvez bem intencionadas, mas que ainda não tinham se desvencilhados daqueles costumes antigos, costumes esses que haviam sido encerrados com a morte de Cristo, né? Então havia ali muitos judeus que aceitavam Jesus, mas queriam trazer ainda os ensinamentos de antes para dentro da igreja primitiva. Então, quais foram os principais ventos de doutrina dentro desse assunto que nós estamos estudando, que a igreja teve que combater, teve que se reunir? Quem gostaria de responder? Está com o Samuel ali o microfone. Quem dos irmãos? O pastor João Seabra gostaria de responder. Muito bem, meus irmãos, os tipos de legalismo enfrentado pela igreja primitiva, em primeiro lugar,
surgiu ali na comunidade da Galácia, não é? Qual era o problema que eles estavam enfrentando lá por parte dos chamados judaizantes? Ou seja, os judeus que haviam se convertido para o cristianismo, mas que eles trouxeram, né, do judaísmo toda aquela bagagem cultural, toda aquela bagagem ritualística do judaísmo, né? Eles vêm e trazem, ou pelo menos tentam, inserir na igreja primitiva. Bom, a primeira igreja a ser invadida, né, por esse legalismo primitivo foi a comunidade dos Gálatas. E o que os judeus tentavam então impor para aqueles irmãos? Era que, se eles não se deixassem circuncidar, né, conforme a lei de Moisés determinava. É interessante que a circuncisão, né, no Antigo Testamento, ela tinha a sua importância. Quem não fosse circuncidado, né, entre os homens, não podia ser considerado do povo de Deus. Então a circuncisão era uma porta de entrada, era um sinal de que o circuncidado fazia parte do povo de Deus. Mas Cristo vem e ele traz agora, né, uma nova versão para a circuncisão. Mas os judeus ainda estavam com aquele antigo conceito. E era tão preocupante que Paulo chegou a dizer para os irmãos ali da igreja de Gálatas, da Galácia, né, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo considerou até isso como se fosse um outro evangelho, né, porque não fazia parte dos ensinamentos dados pelos apóstolos, né, com relação à salvação. Então, Paulo chegou a afirmar que aqueles que absorvessem essa informação, essa doutrina, a doutrina da circuncisão, como pré-requisito para a salvação, que eles, na verdade, haviam até caído da graça. Né? Se eles se deixassem circuncidar, então eles realmente teriam caído da graça de Cristo. Então, esse é o primeiro tipo de legalismo enfrentado pela igreja, né? A inserção da antiga prática da circuncisão. E o segundo é o seguinte: ainda diziam, né, os judeus diziam ser necessário que observassem o quê? A lei de Moisés. Ou seja, o cerimonialismo da lei como meio de justificação. Todo o cerimonialismo da lei de Moisés deveria ser praticado, segundo os judeus, para que eles fossem justificados. Na verdade, a gente sabe, né, que a justificação ela vem através de Cristo, e a gente já falou muitas vezes sobre isso, e é um ato unilateral. O homem não tem nem participação nisso. Tá? Cristo nos salva e nos apresenta voluntariamente como justos diante de Deus. Que participação a gente tem nisso? Tá? Cristo quis e deu a sua vida para que nós fôssemos, então, justificados. Mas, basicamente, meus irmãos, os dois tipos de legalismo, né, enfrentados pela igreja primitiva foram esses, né? A inserção da circuncisão como pré-requisito para a salvação e também a guarda do cerimonialismo da lei de Moisés. Esses eram os dois tipos de legalismo. Né? Eles viam como se a lei de Moisés completasse o evangelho, né? Como se o evangelho não fosse completo, mas isso não é verdade. O evangelho da graça de Cristo, ele é único e completo. Muito bem. Então nós vemos aí que ali no início era muito difícil as pessoas se desvencilharem de práticas que até então eles vinham tendo. Uma delas era a circuncisão, né, e foi bastante discutido esse assunto na igreja primitiva. Muitas vezes a gente vai encontrar, não só em Atos dos Apóstolos, mas nas cartas de Paulo, muitas vezes se referindo à circuncisão, porque os judeus sempre estavam querendo, porque a circuncisão era um ato, um sinal de pertencimento, né? Você pertencia ao povo de Israel. Mesmo um estrangeiro podia também pertencer ao povo de Israel. E qual era
o sinal, vamos dizer assim, que ele tinha que fazer de pertencimento, era circuncidando-se. Né? Então, a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento que o judeu quisesse participar da comunidade, enfim, o judeu não, o estrangeiro, ele deveria ser circuncidado. Então, quando vem, né, o início da igreja primitiva e esse assunto, ou essa prática não era mais necessária, nós vamos encontrar a grande oposição dos judeus. Paulo chega a dizer, a circuncisão é nada, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então ele fala, você ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso não tem mais importância. Né? Mas os judeus ainda faziam, tanto é que a igreja se reuniu num concílio em Jerusalém, né, numa assembleia em Jerusalém, para discutir esse assunto. Tinha outros assuntos, mas principalmente esse assunto da circuncisão. Então, muitas pessoas, muitos judeus imaginavam, né, que além da circuncisão, como diz o pastor, os rituais da lei de Moisés deveriam ser observadas para a salvação. Não era simplesmente uma observação por um costume, mas eles chegaram a dizer, se vocês não deixarem ser circuncidados, né, vocês não terão a salvação. Ou seja, é preciso circuncidar-se para ter a salvação. Nos nossos dias também nós encontramos várias práticas, e às vezes dentro da igreja mesmo, quantas vezes nós nos referimos a determinadas coisas para que a pessoa seja salva, quando na verdade não é um ponto de salvação. Né? É às vezes uma prática, é às vezes um costume da igreja, um costume das pessoas dos nossos dias, mas não necessariamente aquilo vai implicar na salvação. Então nós vimos ali pela explicação do pastor, né, que a salvação não é fruto da nossa vontade, mas fruto da graça e da misericórdia de Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Né? Poderia ter escolhido outro. Né? Como todos somos chamados, mas nós fomos escolhidos por Cristo, e isso não é fruto dos nossos méritos, como os judeus de antigamente. Deus escolheu aquela nação, e o próprio Deus disse, eu não escolhi vocês porque eram mais bonitos, porque eram melhores, porque eram maiores, até porque vocês não eram o maior povo. Eu escolhi porque vos amei. Né? Então, esse é o motivo também de sermos escolhidos, porque fomos amados por Deus e Ele nos chamou. Fala, Ezequiel. Hoje a gente ouve falar em circuncisão, dá a impressão de que é algo assim, não, é só ir lá cortar a pele e está resolvido. O negócio era muito complicado, o negócio era tão sério que eu me lembro da situação lá de Tamar e os seus irmãos, né, quando ela foi violentada, criou-se toda uma estratégia, pegaram o rapaz e todos os restantes do povo circuncidaram, e era tão complicado, tão estranho esse processo, que esse povo ficou, o desconforto era tão grande, que de repente levantou-se espadas e matou. Diná, desculpa, falei Tamar, né, Diná. E aí mataram a todos, tamanho desconforto que era a circuncisão. Então, se veja bem, além de ser algo de Moisés, né, havia um desconforto muito grande, por isso que Paulo coloca, né, é um peso que nem nossos pais aguentavam carregar, nós agora estamos tentando carregá-los. Né? Então, são essas coisas que muitas vezes... E aqui entra a circuncisão, nós vamos agora na frente ver que não é só a circuncisão. Tem outras coisas hoje que têm um peso tão grande, tão terrível quanto, e que muitas vezes nós tentamos trazer para nós e que nossos filhos muitas vezes vão querer tirar do seu próprio corpo. Né? Muito bem. A segunda questão, né, ela vai dizer um pouquinho da história, aí não está na Bíblia, né, está nos comentários, onde diz assim: comente com a classe a respeito de outros tipos de legalismos ou ensinos sobre a salvação por meio das obras ao longo da história. Para isso, utilize o item 2 da primeira parte deste estudo. Quem gostaria de comentar? Osias, quer comentar, Osias? Pergunta 2. Quer um óculos emprestado, Osias? O meu aqui, onde eu estou? Achei. Acho que devia ter só um bolso. Irmãos, uma curiosidade ainda, professora Adinel, na primeira pergunta, né, nós vamos ver ali que o assunto foi tão grave, tão polêmico, que foi necessário ser convocado uma assembleia. Né?
Eles estavam indo a Jerusalém, já convocaram os sêniors, ou os presbíteros da igreja, para uma assembleia para debater o assunto, porque os gentios que estavam se convertendo ao evangelho já vinham convertidos, já aprendendo tudo deturpado, tudo errado, tudo ao contrário. Isso é uma curiosidade, não é? Então, hoje não é diferente, quando surgem situações, pontos polêmicos diferentes, compete ao presbitério da igreja debater e aprovar ou não, não é? Mas aqui nós temos a história do Concílio de Trento, não é? Nessa pergunta número 2, onde a Igreja Católica tradicional, né, ela prega e afirma que fé e obras juntas justificam, né? Quando, na verdade, isso não ocorre. E aí isso não é a verdade, não é? Eles dizem, a base da justificação diante de Deus é fé e obras juntas. Aí nós temos, o escritor traz aqui a questão das seitas que deturpam, não é? Dizendo que fora da caridade não há salvação. O Espiritismo prega, né, e pratica a caridade, e eles entendem que fazendo isso eles estão alcançando salvação, e aí vem aquela conversa toda, né, de que a pessoa quando vai ser reencarnada vai ser, como que eles chamam? Me fugiu agora. Quando ela encarna em outra pessoa me ajuda aí. Não, eles pregam que fazendo caridade, se ela morrer, ela vai encarnar em outra pessoa, vai reencarnar num espírito mais avançado, enfim, aperfeiçoado, enfim. Então, essas coisas, irmão, nós não podemos fechar os olhos, porque estão batendo na porta da nossa casa. Quando você liga a televisão, você tem toda essa bagagem, né, de ensinamentos, às vezes indiretamente, estão tentando pregar que você fazendo boas obras, você já vai, veio agora, que você vai ter veio a expressão, um espírito evoluído, né, mais evoluído. E aí nós vamos ter também aqueles que associam a salvação, dizendo que indo a lugares sagrados ou participar dos rituais dessas seitas, determinados tipos de roupa, seguir certos tipos de música, enfim, essa coisarada toda, esse misticismo, toda essa mistura, não é, de espiritismo com cristianismo, com budismo, não é, dizendo que você participando dessas coisas, você já está praticando boas obras e que é o suficiente para você depois ressurgir numa situação melhor. Enfim, irmãos, então isso não é novo, isso é milenar, estava na igreja primitiva, estava antes da igreja primitiva, e nós precisamos tomar cuidado, não é, com esse legalismo histórico aí, onde reafirmam que você fazendo boas obras, praticando rituais, se vestindo dessa ou daquela forma, você vai estar alcançando a salvação, que não é verdade. Muito bem. Irmãos, só resgatando um pouquinho, então, de alguns fatos históricos, né? O nosso objetivo aqui é dizer assim, a salvação é fruto da graça, da misericórdia de Deus, não é fruto das nossas obras. Não é por aquilo que nós fazemos que nós alcançamos a salvação, né? As pessoas às vezes dizem, toda religião é boa, porque todos levam para o mesmo caminho, para o mesmo fim. Na verdade, não é, né? Não é por aí, né? Não estamos aqui dizendo assim, essa religião é boa, essa é ruim, não é nada disso. Apenas dizendo que a salvação nós alcançamos e encontramos em Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia. Não é fruto dos nossos méritos, né? Nós não temos mérito algum na salvação.
E olhando para a história, nós vamos encontrar, né, desde a igreja primitiva, já tinha todos os assuntos, enfim, e com o passar dos anos, dos séculos, muitas dessas coisas foram sendo deturpadas, e aos poucos doutrinas, né, vamos dizer, ensinamentos errados foram sendo introduzidos dentro da igreja, muitas das coisas ensinadas na Bíblia foram sendo abandonadas, e chegou a um momento que as pessoas começaram a inventar, vamos assim dizer, determinadas coisas para você ser salvo. Então, não precisava um esforço, vamos dizer assim, para você crer no Senhor Jesus Cristo, alcançar a salvação através da graça de Deus. Bastava você fazer algumas coisas que você automaticamente alcançava a salvação. Dentro desses fatos históricos, nós vamos encontrar, por exemplo, já aí foi até um dos motivos da reforma protestante, né, que eram as indulgências. A pessoa dizia, olha, né, não importa, você tem um parente seu que já morreu, era uma pessoa que não fez boas obras, uma pessoa que não alcançou a salvação, mas se você comprar, por exemplo, essa indulgência, que era vamos dizer, um dinheiro que seria destinado à construção de catedrais, enfim, se você comprar, no momento que o dinheiro tocar, vamos dizer assim, né, lá no fundo do, vamos dizer, gasofilácio, né, a alma sai do purgatório daquele seu parente. Então, você comprava um perdão. Isso, irmãos, isso é fato. Eu digo a venda da indulgência. Isso é fato, isso não é assim uma coisa inventada, não. Foi coisas que na época se fizeram, dizendo assim, olha, compra a indulgência que você vai conseguir com que os pecados lá de um parente seu, ou seu, enfim, sejam perdoados. Do falecido sejam perdoados. E muitas vezes a pessoa comprava para ter, por exemplo, o perdão do pecado dele mesmo. Vamos dizer, principalmente as pessoas que tinham bastante dinheiro, né, faziam lá seus pecados, os mais diversos possíveis, os mais horrendos possíveis, né? E depois ia lá, compravam indulgência e estava perdoado. Né? Então é isso que nós vimos na história. Mas se nós olharmos hoje para os nossos dias, existe muita coisa semelhante. Né? Não vamos dizer que exista essa indulgência vendida, talvez da forma como fora vendida lá nos anos de 1300, 1500, mas hoje existem muitas coisas que as pessoas às vezes pregam, e aí que eu disse, né? Muita gente é enganado por isso e outros sabem que aquilo não é verdadeiro. Principalmente quem está enganando, muitas vezes sabe. Às vezes não, geralmente sabe, né? Mas por interesse financeiro, ele vende determinadas coisas, porque na verdade não vende, você dá uma oferta, né? Como se aquilo fosse suficiente para alcançar a salvação. Então são duas coisas, para mim, totalmente distintas. Né? A salvação é fruto da graça, da misericórdia de Deus. O você contribuir, principalmente caridade, essas coisas, não tem a ver com a salvação propriamente. Dizer, olha, se eu fizer, eu serei salvo. Mas é fruto de um coração voltado para o amor, né? Voltado para amar o próximo, como diz a palavra de Deus. Né? Se eu amo o próximo, aí sim eu... né, faço as coisas por esse amor, motivado por esse amor. Fala, João. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. O que eu queria fazer um comentário, pastor, com relação às boas obras, né, como é o estudo aqui, que, na verdade, nós, como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos a obrigação de fazer as boas obras, assim como Jesus fez quando Jesus esteve aqui na terra. Então, como a igreja está estudando hoje, nós estamos estudando, no caso que, como, né, tipo, eu vou fazer tal, vou ajudar tal pessoa, vou ajudar, vou levar, sei lá, levar a cesta básica para a pessoa lá, eu já, né, em relação à minha salvação já está certa. Né? E a gente sabe que isso aí, como a igreja está falando, é uma heresia, uma mentira. Né? No caso, o que a Bíblia diz? Que nós temos que seguir, nós somos salvos pela graça e temos que seguir o Senhor Jesus até o final. Né? E servir a Ele até o final. Então, o que eu quero dizer, assim, como comentário,
é que as boas obras, elas são uma obrigação nossa, não tem nada que ver com salvação, né? Obrigado, agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Então, as boas obras é fruto, né, principalmente para nós, é fruto da nossa salvação, do amor de Deus em nossas vidas. Se alguém diz que aceitou Jesus Cristo, que anda nos caminhos do Senhor e não faz as coisas boas, não pode ter ainda sido transformado, né? Porque o transformado, nós somos transformados para as boas obras, para as coisas boas, né? Então, que fique bem claro aos irmãos, assim, não é porque eu faço coisas boas que eu vou alcançar a salvação, mas o salvo em Cristo Jesus não pode fazer coisas ruins, senão ele não foi salvo ainda, ele não foi transformado, né? Irmãos, vamos à segunda parte, quando diz assim, combatendo os ventos de doutrina. Nessa parte, né, nós vamos encontrar aqui, já foi comentado, que foi necessário uma reunião lá em Jerusalém para, enfim, combater principalmente a questão da circuncisão. E aí nós vamos encontrar, né, num determinado momento, quando a Bíblia diz, né, através dos apóstolos, assim, que nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, né? Ele está falando dos gentios. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a circuncisão, né? Falando sobre circuncisão no coração e falando salvos para as boas obras, né? Para fazer as coisas boas. Vamos então às questões, a questão 3 e 4, os irmãos acompanhem aí. Diz assim, com base em Atos 15, 6, verso 9, 11 e 29, Gálatas 5, 6, Romanos 2, 29, responda. Como foi quebrada a visão errada de alguns crentes primitivos em relação à salvação? Edivaldo, comenta para nós. Muito bem. A gente sabe que dentro da igreja nós trazemos muitas tradições, muitos costumes, né? E esses costumes, às vezes, geraram muitos transtornos para as pessoas do passado. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe em casa, e ela relembrando alguns fatos, e ela foi impedida de ser batizada porque ela fazia um penteado no cabelo que puxava de lado o cabelo dela. Então ela foi impedida pelo conselho da igreja de ser batizada porque ela era vaidosa, porque ela penteava o cabelo de lado. Então a gente olha para essa situação, daqui, por exemplo, o Ezequiel colocou uma situação aqui que é interessante, e aí a gente pega pessoas que foram circuncidadas, né? Todo aquele transtorno, toda aquela dor, né, que causava a circuncisão, e de repente vem pessoas e falam assim, gente, agora não precisa mais circuncidar na carne. Então essas pessoas que eram circuncidadas no passado começam a olhar para todo o sacrifício que eles passaram e falam assim, mas como que não? Nós sofremos bastante e agora vem alguém pregando que não é necessário mais isso. Então, isso dentro da igreja tem muitas pessoas, às vezes, que geram polêmicas, porque muitas pessoas do passado falam assim, mas a gente sofreu tanto com alguns costumes, e agora você vem dizer que não é necessário mais esses costumes. Mas por quê? Porque muitas vezes eram costumes de homens. E a gente não acompanha, né, aquilo que realmente é necessário fazer. Eu fico imaginando, né, o pai do pastor Edmilson, quando ele trouxe para a igreja em 69, a questão da mudança no doutrinal da nossa igreja. Jesus Cristo não morreu na sexta-feira, Jesus Cristo morreu na quarta-feira. Imagine o transtorno que ele causou no meio dos pastores. E isso, fala assim, gente, a gente precisa fazer um estudo porque Jesus Cristo não morreu nessa data. Então, aqui a gente vê que a discussão foi tão grande que foi necessário fazer uma reunião do presbitério. E quando a gente olha para o Atos capítulo 15, a gente vê ali ele falando que houve tão grande discussão, que não foi um assunto assim que trouxe ali, que rapidinho foi resolvido, mas que houve uma grande discussão entre aqueles que eram os escolhidos de Jesus para levar a sua palavra, aqueles que estavam se convertendo, que vieram para Jerusalém. Então houve uma discussão muito grande, circuncida ou não circuncida? Até que, olha só que Pedro fala assim, cremos que fomos salvos pela graça no Senhor Jesus, assim como eles também o foram. Né? E aí mais à frente a gente vai ver quando se levanta Tiago, né? E aí fala, gente, de tudo isso, o que é necessário a gente fazer? Que se abstenhamos das carnes sufocadas, das imoralidades, né? E aí vem mais à frente, não é judeu quem é interiormente, né? A circuncisão, ela é operada no coração, ou seja, aquilo que era praticado pela lei escrita, ou seja, a circuncisão não é mais na carne, precisa estar circuncidado no coração, dentro do coração que tem que haver a mudança, mostrar que realmente você pertence ao povo de Deus,
é no coração. E que jeito que a gente vai mostrar que a gente pertence ao povo de Deus, se não é através daquilo que a gente vai estudar na sequência, que é a prática das boas obras. Então, nós tínhamos costumes errados, mas uma vez mudado a nossa posição e as nossas atitudes, nós fomos circuncidados no coração, porque através da aceitação de Jesus Cristo. Agora, através dessa circuncisão no coração é que nós vamos começar a praticar novas coisas, aquilo que realmente é necessário para o cristão, que é o que nós vamos ver na pergunta 4, 5 e 6, através das boas obras. Então, gente, é necessário da nossa parte entender o quê? Sempre vai existir polêmica, até a volta de Jesus, a gente tem visto, né, então, por que da importância desse estudo de lição? Assuntos, né, ventos de doutrina. Quem escutou a conversa, né, a gente sempre conversa com o pastor José Lima, né, na FATAP, né, então ele, nas viagens que ele faz, ele é questionado por algumas pessoas que dão aula para eles a respeito de assuntos polêmicos, que chegam para ele assim com toda a autoridade. Né? Mas por quê? Porque acabam escutando de outros e não se aprofundam na Bíblia. Então esses assuntos polêmicos até a volta de Jesus vai existir aos montes. Por quê? Porque o inimigo das nossas vidas, ele acompanhou todo o processo de escrita da Bíblia. E ele vai querer trazer confusão no meio da igreja. Então é necessário o quê? Que os homens santos, usados por Deus, se reúnam, tragam a luz para a gente. E nós vamos aceitar assim? Nós vamos orar. Orar e pedir, Deus, que a tua verdade realmente possa clarear os nossos corações. Porque às vezes é fácil a gente pegar uma lição e falar assim, mas esses caras não tinham o que fazer, escrever sobre esse assunto aqui, tanta coisa boa para a gente aprender, vai falar justo sobre isso, mas será que não tem uma importância para mim? Será que eu não vou me debater com alguma coisa referente a esse assunto? Pessoas que estão sendo enganadas? Então a gente precisa ter em mente o seguinte, assim como teve essa discussão lá em Atos capítulo 15, tem um grupo da nossa igreja que se reúne e que discutem esses assuntos e trazem clareado para a gente, e a gente tem que dizer, Deus, obrigado, porque a tua luz está vindo para a gente. Muito bem, irmãos. Então, conforme eu disse no início, lá a circuncisão era um ato, né, feito para você pertencer ao povo de Israel. No Brasil, quando vem um estrangeiro, ele pode ser naturalizado brasileiro, né? Então ele vai lá na Polícia Federal, enfim, nos órgãos, e faz toda uma documentação, tem todo um procedimento para ele tornar-se um brasileiro naturalizado, né? Existem os brasileiros natos, aqueles como nós que nascemos, e os naturalizados, são estrangeiros naturalizados. Então, o judeu, o gentio, para pertencer ao povo judeu, eles passavam pela circuncisão. E era isso que na igreja primitiva, lá, muitos judeus queriam que aqueles gentios que estavam se convertendo, eles passassem a ser judeus através da circuncisão. E aí vem o ensino da Bíblia dizendo, olha, agora não é mais dessa forma. Né? Não é judeu aquele que é circuncidado na carne, que vai lá no prepúcio e faz toda aquela cirurgia de fimose. Né? Mas é judeu aquele que é circuncidado no coração através do Espírito Santo. Não é através de um ato físico, carnal, vamos assim dizer, mas de um ato espiritual. E era isso que os judeus não entendiam, né? Estava bem confuso para eles, muitos judeus. E eu não estou dizendo aqui que aqueles judeus, né, certamente alguns poderiam até pensar, mas não significava que aqueles judeus estavam mal intencionados, estavam, né, querendo trazer confusão. É porque eles ainda não haviam entendido esse quesito de pertencimento ao Israel espiritual. Irmãos, vamos à quarta pergunta, que diz assim. Leia Romanos 3, 24, 28, Efésios 2, 9 a 10 e discuta com a classe sobre os erros do legalismo histórico, falando sobre a base correta de justificação e sobre a consequência da salvação pela graça. Quem dos irmãos se habilita? Moacir, quer falar, Moacir? Moacir vai falar. Irmãos, tem um negócio muito interessante que eu acho que nós não podemos perder de vista. Isso estava sendo implantado na igreja. Novo Testamento. É algo novo demais para que todo mundo entendesse. Hoje, para nós, faz mais de 2000 anos e nós ainda nos batemos. Nós ainda nos batemos. Imagina determinadas coisas, que eu nem vou citar aqui, se chegasse alguém aqui e pregasse para nós. O povo, durante uma vida,
vamos usar o termo, uma vida, eles viveram que o povo de Israel era o privilegiado e eles passavam por determinada situação. Muito bem. Havia uma promessa de Deus do evangelho, da salvação, ser expandida para todos, ser distribuída para todos. Isso é real, isso é verdade. Estava agora começando essa fase, sem, como disse o Ezequiel muito bem, sem aquela história lá da sedição de Simeão e Levi. Sem aquela história, sem aquele sofrimento, sem aquela situação. Então, é muito difícil se achar. É igual justiça. É igual justiça. Você leva um assunto na justiça, você sai de lá envergonhado porque você foi arrasado. Tudo aquilo que você pensava, tudo aquilo que você tinha certeza, a justiça não diz assim, a lei não diz assim, a Constituição não diz assim. É Novo Testamento. Quando fala aqui em obras, aqui diz, discuta com a classe sobre os erros do legalismo histórico, falando sobre a base da justificação e sobre a consequência da salvação pela graça. A salvação é pela graça de Deus. Veja bem, chega lá no capítulo 2, verso 9 e 10, diz lá, não pelas obras para que ninguém se glorie. Mas o verso anterior, a outra citação, fala das obras da lei. Fala das obras da lei. Olha aqui, está em 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora, esse texto aqui de Efésios diz que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus criou para que andássemos nelas. Então, quando você é transformado, quando você é regenerado, o teu mundo é outro, a tua situação é outra, as tuas palavras são outras. Vai sair más obras de quem é resgatado pelo Senhor, de quem é salvo pelo Senhor, de quem é justificado pela fé. Não tem condição. Então, as boas obras são decorrência da salvação pela fé. Então, não é obras da carne, e sim obras da lei. Obras da lei. Se você saiu das obras da lei, que é aquilo que foi comentado lá desde o início da lição, agora chegou a hora de sermos transformados, sermos regenerados pela fé, independente de sermos circuncidados ou não, ou mais uma porção de outras coisas que ficou para trás, mas ao sermos renovados, sermos transformados para andarmos nas boas obras, as quais Deus criou, para que andássemos nelas. Muito bem. Então o autor diz até assim, tem uma parte, eu vou ler, que diz assim, a obediência a Deus faz parte da vida cristã, não como base da salvação, mas como evidência desta. Né? Os que confiam na suficiência da graça de Cristo não praticam obras de caridade para conquistar a salvação a favor de Deus. Não há nada que façamos para ganhar o amor de Deus. As obras da caridade são provas de que fomos salvos. Seguir a lei de Deus é uma consequência de quem teve os mandamentos escritos em seu coração. Então, todas as coisas que nós fazemos, nós devemos fazer porque fomos salvos por Jesus Cristo, porque fomos alcançados pela graça do Senhor e temos que mostrar isso. Ou seja, nós temos que refletir a face de Cristo. O cristão que alcançou em Cristo Jesus a salvação não pode demonstrar obras que não evidenciam Jesus Cristo, né? Ou seja, obras que envergonham, né, ao Evangelho. Quando alguém que diz que é salvo em Jesus Cristo e faz coisas que não agradam a Deus, a pessoa está envergonhando, né, o cristianismo. Né? Algumas pessoas dizem, ele não diz que é isso, que é aquilo, olha o que ele está fazendo. Né? Então é uma evidência de que ele ainda precisa ser alcançado por essa graça, por essa transformação. Quando nós fazemos as coisas boas, decorrentes da salvação, aquilo que nós fazemos, né, não é porque nós estamos fazendo assim, olha, se eu fizer isso, eu vou alcançar a salvação. É porque eu já alcancei em Cristo Jesus a salvação, né? Eu já alcancei, Jesus já me transformou. Então, tudo o que eu faço deve ser uma consequência dessa transformação. Né? A pessoa tem que ir sendo transformada dia a dia, né? Como diz a Bíblia, né? Até que se torne luz perfeita. Né? Então, nós precisamos caminhar nessa direção. Nós temos as nossas dificuldades? Temos. Mas
aquele que é salvo por Jesus Cristo, ele sabe, e ele confia, e ele faz as coisas para a glória de Deus, não para a sua glória. Né? Não vou fazer também dizendo, olha, eu fiz isso, então eu tenho direito à salvação. Não, façamos para a glória de Deus, não para a nossa glória. A Bíblia diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, não é para a nossa glória. A última parte diz assim, correndo dos ventos de doutrina, dividida em duas perguntas, diz assim, você foi salvo, louve a graça de Deus. Você foi salvo, viva uma vida de amor. Adilis, a pergunta número 5. Discuta em classe a frase, quanto mais produzimos, mais devedores somos da graça de Deus. Qual a importância de louvarmos a graça de Deus por tudo que fazemos? Passa para outro? Osni Zambuzi. Não? Irmão Douglas, estudou a pergunta número 5, irmão Douglas. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aqui fala que nós fomos salvos e devemos louvar a graça de Deus, né? Então, é somente pela graça, né, que nós somos salvos, e isso mediante a fé. E não vem de nós, né? É dom de Deus. Então, é um presente. Ele que nos escolheu, Ele que nos achou entre bilhões de pessoas e se agradou de nós e nos tirou lá do império das trevas e nos trouxe para a luz do seu amor. Então, esse já é o motivo mais que o suficiente para a gente agradecer a Deus todos os dias e colocar nosso corpo e o nosso espírito em adoração a Deus, como diz a palavra de Deus, porque pertencemos a Ele agora, né? Então, nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus galardoador, e que nos capacita cada dia a sermos úteis no seu reino. E quanto mais Ele nos capacita, então mais nós somos devedores de cumprir com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, quanto mais nós produzimos, mais somos devedores da graça de Deus, porque não vem de nós, né? É dom de Deus, né? Os frutos do Espírito são gerados, né, pelo Espírito. Os dons também são do Espírito. Então, um é o mesmo Espírito que opera em todos, diz a palavra de Deus, né? Então, quanto mais nós produzimos, mais nós somos devedores, porque Deus está nos escolhendo, Deus está nos concedendo capacitação para nós enfrentarmos os desafios, para a gente fazer a diferença no reino dele. Então, isso é um motivo de gratidão constante, né, na nossa vida. E então nós devemos louvar, né, pela graça de Deus em tudo que fazemos, porque Ele opera, né, tanto querer quanto efetuar, né? Então hoje nós só levantamos da cama porque nós deitamos, dormimos, levantamos porque Deus sustentou, né? Mexemos um dedo, abrimos os olhos, conseguimos nos movimentar, nos alimentar. É o dom da vida, é Deus que está nos dando os sentidos, as condições para que a gente possa viver e sermos úteis. Então, sempre nós devemos ter um coração agradecido. Muito mais pela salvação, né? Porque não vem de nós, é dom de Deus. E também porque nós podemos ser úteis no seu reino, de alguma maneira, né? Cada um na sua... no seu raio de ação, cada um na sua região, cada um na sua família, escola, trabalho, faculdade. Então, onde nós estamos, nós devemos ser luz, ser o sal da terra, como Jesus mesmo falou. Muito bem. Então, tem umas palavras de Paulo, que está escrita aqui na lição, só vou ler as palavras e, na sequência, peço ao irmão Samuel que passe para a irmã que está lá no último banco. Diz assim, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Né? Então, Paulo está dizendo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se hoje sou um apóstolo, né? Se hoje levo o evangelho, é pela graça de Deus. Ele até diz, eu trabalhei muito, né? Mas não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A irmã lá tem. A paz do Senhor a todos Amém. os irmãos. Assim, ó, o que eu queria comentar, assim,
que a graça de Deus, com uma pergunta aqui, nós temos que louvar a Deus. E assim, não é porque a gente é abstinente ao sábado ou porque a gente vai aos cultos todos os dias que a gente vai ter a graça, a salvação pela graça. Nós não merecemos, né, é um mérito imerecido, né? Como diz a palavra, pela graça de Deus, 1 Coríntios 15:10. Sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, toda a vida não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, assim, ó, por mais que você evangelize, por mais que você faça a obra, por mais que você tente merecer a graça de Deus, é um mérito imerecido. Assim, muitas pessoas questionam, mas eu dou dízimo todo mês, eu devolvo à casa do Senhor, eu sou salvo. Assim, é uma coisa que nós não merecemos. Quem somos nós para dizer quem alcançou a graça de Deus? Mas nós, por fazermos as obras cristãs, os frutos do Espírito que dirão que nós somos salvos. Então, nós fazemos as boas obras porque somos salvos pelo Senhor. Mas a graça mesmo em si, ela é imerecida. Então, assim, muita gente, eu já vi muitas denominações perguntam para mim, por que você guarda o sábado? Não sei o que, a salvação. Eu falei, a salvação não tem nada a ver com o sábado. A salvação, todos nós somos salvos pela graça. Quem sou eu para dizer que você não vai ser salva? Quem sou eu? Né? Eu sou o vermezinho de Jacó, né, como diz a palavra. Então, assim, o nosso mérito, Deus, a glória de Deus, ela é um mérito assim que nós não merecemos mesmo. Né? Nós somos, por exemplo, assim, muitas vezes pode ser salva pessoas da Assembleia de Deus, a gente não sabe. Deus conhece o som do coração de cada pessoa. E assim, Deus, ele diz a palavra de Deus que ele busca os verdadeiros adoradores. Então o Senhor, ele está buscando uma igreja verdadeira, que obedeça os mandamentos por amor. Eu vou obedecer ao mandamento de Deus por amor, porque eu amo ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade e essas palavras que eu queria falar. Amém. A última pergunta diz assim, recapitule com a classe os 10 mandamentos em Êxodo 20 e fale sobre a importância de praticar as boas obras como demonstração de que fomos salvos. As boas obras como demonstração de que fomos salvos. Quem dos irmãos gostaria de responder? Ezequiel gostaria de responder? Ezequiel. Acho que depois de tudo que nós discutimos, e tendo que a irmã comentou ali atrás agora, vem aquela pergunta, então eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, porque a salvação, ela já me foi dada de graça? Teoricamente, sim. Né? A salvação, ela foi dada a partir do momento em que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e deixei de ser legalista. O legalista é aquele que tenta dar uma mãozinha para a salvação. Ele acredita que Deus não foi suficiente para salvar, então eu posso fazer alguma coisa para ajudar na salvação. Eu vou carregar uma cruz nos meus ombros aí por 10 quilômetros, que isso vai me dar condições de chegar mais perto de Deus. Eu vou subir uma escadaria de joelho. Eu vou pular 7 ondas. Eu vou levantar com o pé direito. São crendices, são coisas que muitas vezes nos levam a achar que nós estamos dando uma mãozinha, dando uma ajuda. Gente, Cristo não precisou de ajuda nenhuma para me salvar ou para salvar cada um de nós. Ele foi autossuficiente para nos resgatar. A diferença é que, como eu estou enxertado na oliveira que é Cristo, os meus frutos vão ser frutos da oliveira verdadeira, vão ser frutos bons, vão ser frutos saudáveis. Eu não vou estar dando um fruto azedo num pé que tem que dar fruto bom. Né? Então, Cristo disse isso, se fores enxertados na verdadeira oliveira, os frutos de vocês vão ser frutos bons. Então, por eu gerar frutos bons, eu vou estar agora honrando a Deus na obediência aos santos mandamentos. Por quê? Porque ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu não vou guardar os mandamentos para mostrar que eu amo a Deus, não. O amor a Deus, ou seja, o proceder do cristão, como disse a irmã, os frutos que o Espírito Santo vai gerar em mim, começou no amor de Deus para comigo. E eu vou observar os mandamentos como uma forma agradável, salutar, de preservação de eu como ser humano. Porque Cristo me deu os mandamentos, não foi para que Ele fosse glorificado só, não. Ele deu para que eu fosse protegido neste mundo e que, através dessas obras do Espírito Santo, eu pudesse demonstrar o meu amor para com Deus.
Eu faço as coisas boas, não é porque eu quero ser bom, não, porque eu estou ligado a um Deus que é bom. Ele é bom, eu sou ruim. Então eu vou tentar fazer as coisas certas, mirando a Deus que é bom. Como disse Paulo, se vocês querem fazer alguma coisa de boa, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Eu tento ser bom porque Cristo foi bom. E o que faz isso é o amor de Cristo em mim. Não eu tentar fazer alguma coisa, dizer que sou alguém perante Deus. Não, não somos nada, não somos ninguém. Deus nos escolheu acima de tudo. Muito bem. Diz assim: demonstrando uma vida de amor a Deus, prestando-lhe um culto exclusivo, não elegendo algo ou alguém como digno da nossa devoção, a não ser o próprio Deus, vivendo como gente que carrega o nome de Deus, desfrutando do descanso do sábado, tempo que temos separado em nossa agenda para glorificar o Criador com mais intensidade e restaurar as nossas forças para uma nova semana, demonstrando uma vida de amor ao próximo, honrando pai e mãe, não só com palavras, mas com atitudes práticas, valorizando a vida humana, preservando os valores da família, respeitando aquilo que é do outro, cuidando para não difamar a reputação de ninguém e não cobiçando o que é do outro. E mais, fazendo tudo sabendo que isso é fruto da graça do Deus que nos libertou da escravidão do pecado, né? Então, os próprios mandamentos, quando começa, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, né, da casa de servidão ou de escravidão. Então, tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer elegendo Deus como nosso Senhor, como aquele que nós o adoramos, né? Por isso, se nós assim o fazemos, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus, né? O apóstolo diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, né? Fazendo coisas boas porque ele é um salvo em Cristo Jesus, foi alcançado pela misericórdia, pelo amor de Deus, transformado pelo seu Santo Espírito, por isso agora vive na graça do Senhor, fazendo o que é agradável. Irmãos, espero que esse estudo tenha contribuído para nós entendermos melhor que a salvação é pela graça, não pelas obras. O que fazemos, fazemos porque fomos salvos por Jesus Cristo. Somos um novo ser, uma nova criatura para viver em novidade de vida. Vamos nos colocarmos de pé, orar ao Senhor e, na sequência, os diáconos, diaconisas da escala, peço que venham à frente e estarão recolhendo a oferta da escola bíblica. Oremos a Deus. Bendito Senhor, nosso Deus glorioso e eterno, nós te bendizemos e te louvamos por esta oportunidade, por este momento de estudo da tua palavra. Meu Deus, agora pedimos em nome de Jesus Cristo a tua bênção sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, para que naquilo, ó Senhor, que não ficou esclarecido, o teu Santo Espírito complemente nos corações, esclarecendo, Senhor, trazendo que vivamos uma vida para o teu louvor, para a tua glória, glorificando o teu nome, sabendo que tudo é proveniente de ti, Senhor, e é para o teu louvor. Neste momento pedimos a bênção também de ti, Senhor, sobre as vidas, sobre as ofertas, os ofertantes, dando a provisão de cada dia aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço grandemente ao presbítero Adinel, que trouxe os esclarecimentos sobre esse assunto na igreja hoje. E agradecemos a Deus por todos vocês que aqui estão e aos nossos visitantes, que Deus o abençoe. E as portas desta casa estão sempre abertas para que você possa, juntamente conosco, vir aqui para estudar a palavra de Deus. E dessa escola bíblica, neste momento, eu declaro encerrada em nome de Jesus. Passo a palavra agora à direção do culto.
te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. O meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Eu quero nessa manhã cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós agradecemos a Deus primeiramente porque Ele nos concedeu mais um dia, mais um sábado estar na sua presença para oferecer a Ele o nosso culto, a nossa gratidão, o nosso louvor. Que bom que você veio, que bom que você está na presença do Senhor nessa manhã para adorar, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Tem um aviso da parte da SOFAP, o ensaio do Coral das Mulheres, que irão para o congresso da Resofap hoje às 16 horas. Não falte, pois só haverá mais 2 ensaios. Então, o pedido da SOFAP da igreja, convocando as irmãs para esse ensaio do coral que acontecerá hoje às 16 horas e 30 minutos. Elas estão pedindo que você não falte, porque só tem 2 ensaios para... Tem 2 ensaios. Amém? Eu, nesse momento, quero convidar a todos os irmãos que se coloquem em pé, que se postem em pé,
Nós vamos dar início nesse culto em nome de Jesus. Nessa manhã, o pastor João Seabra estará nos trazendo a mensagem, a palavra do Senhor, que tem como tema os objetivos humanos e os processos de Deus. Que nessa manhã Deus possa falar através do pastor João Seabra aos nossos corações, nós possamos sair daqui realmente alcançado pela sua palavra. Nós iremos cantar o hino 368, Bem-aventurança. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo o Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, mas do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Nós iremos fazer uma leitura que está em Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Mateus 15, versículo 21 até o versículo 28. Eu leio nesse momento em nome de Jesus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel.
A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Nós vamos de joelhos orar ao nosso Deus nesse momento. Nos prostramos perante o Senhor. Nós nos humilhamos perante a tua grande Deus Pai, para a frente da missão. Para te adorar na beleza da Deus, todo presente. Queremos oferecer esse momento, falar, muito que te agrada. Trabalho por aí, possa sair dos nossos lábios como um peixe no ar. Nós oferecemos aquilo que é de melhor para o Senhor, que é o nosso louvor. Abençoa que é a nossa gratidão a ti, Pai. Deus, ajuda a sua brilhante. Oferecer a nossa glória, a nossa gratidão, a nossa gratidão. Sempre, Pai. Nesse momento, nós queremos agradecer também todos os irmãos que conosco estão nesse momento assistindo, que estão conosco oferecendo o seu culto nesta manhã. Nós agradecemos todos os visitantes, que vocês sejam bem-vindos à casa do Senhor, que você se sinta feliz, que você possa sair daqui repleto das bênçãos do Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Temos os irmãos ali juntamente com o José e com a Gislaine, que Deus abençoe vocês. Os irmãos lá, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Os nossos irmãos que também nesse momento assistem o nosso culto via internet, que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, através da palavra, através dos louvores, que você possa ser grandemente abençoado pela palavra do Senhor. Nesse momento, o pastor Edivaldo estará trazendo a sua mensagem pastoral à igreja. Logo após, estará orando pelos ofertantes e dizimistas da semana. E logo após a sua palavra pastoral, o grupo de louvor estará com oportunidade para levarmos a Deus através dos nossos louvores. Paz do Senhor, povo de Deus. Bem, que bom que você escolheu o melhor lugar para estar, que é estar aos pés do Salvador, é estar diante da presença de Deus para oferecer a Ele um culto que seja agradável. Faça desse momento o melhor momento que você tem para oferecer o melhor teu para Deus, que é a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nos momentos do louvor,
que haja alegria no seu coração em louvar a Deus, porque Ele se faz presente em nosso meio e espera ouvir dos seus lábios, do fundo do seu coração, o melhor louvor que você possa dar. Porque esse culto vai se acabar. E o momento que você tem para oferecer o melhor para Deus é agora. Outros cultos virão, mas aproveite esse culto para oferecer o teu melhor para Deus. Amém? Estamos chegando, Igreja de Deus, ao final do ano. E novo ano, mudanças e tudo mais. E começam-se as reuniões de conselho para que a gente possa escolher as pessoas que irão trabalhar no ano de 2015. E é importante a participação da igreja no que se diz respeito à oração, principalmente, para que Deus esteja orientando aos conselheiros da igreja para que as pessoas certas sejam colocadas nos lugares certos para trabalhar. São pessoas que estarão nos liderando à frente da igreja, à frente de SOFAP, à frente de UMAP, de todos os departamentos da igreja. Então, juntamente com o conselho da igreja, eu convoco a toda a igreja para que estejam em oração, para que as escolhas sejam dirigidas por Deus, não por homens, mas que Deus esteja nos orientando nas escolhas certas para os lugares certos. Pessoas que Deus já olhou antes de nós. Antes que nós olhássemos para essas pessoas, Deus já estava olhando para elas, para que elas pudessem ocupar um cargo à frente da igreja. Então, que Deus esteja nos conduzindo nas reuniões que estarão acontecendo, para que tudo seja feito para a glória do nosso Deus. Amém? Contamos com a ajuda de toda a igreja nesse processo de oração para as escolhas. Outro pedido que eu faço à igreja também é referente ao retiro da UMAP, da União da Mocidade, que estará acontecendo no ano que vem, em fevereiro. Além das inscrições, que a gente conta com a participação dos irmãos, para que a gente possa ter ali 4 dias abençoados na presença do Senhor, nós queremos pedir que os irmãos estejam nos ajudando com os alimentos. Ali atrás foi colocada uma caixinha toda especial, toda ela preparada para receber a tua contribuição. Que você possa, com alegria, hoje nós vimos sobre as boas obras, e vamos fazer esta boa obra com o MAP, que também se reverterá para nós, quando estivermos no retiro. Então, contribua, dentro da vossa possibilidade, contribua para trazendo o alimento não perecível, para que a gente possa, no ano de 2015, quando todo o Brasil estará voltado para a adoração ao inimigo das nossas vidas, nós possamos ter um grupo de pessoas que estará reunidas num retiro, adorando a Deus e sendo por Deus ali abençoada em nome de Jesus. E eu creio dessa forma. E se você crê juntamente comigo, também esteja orando para que esse retiro seja uma bênção, em louvor a Deus e uma bênção para todas as pessoas que estarão ali participando. Amém? Que Deus vos abençoe e que você ofereça a Deus o melhor culto que você possa oferecer, que você tem para oferecer. Eu te convido a colocar-se em pé. Nós estaremos orando a Deus para que Deus esteja abençoando os ofertantes, aqueles que estarão devolvendo os dízimos, que a graça de Deus seja sobre a vida de todos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado porque nos concede a graça, nos concede a bênção, Senhor, de estarmos na Tua presença nesta manhã, neste sábado, Senhor Jesus. A Tua família, meu Deus, Teus filhos se reúnem na Tua presença, Senhor, para cultuar, para oferecer o melhor para Ti, ó Deus eterno. Que a Tua presença seja manifesta em nosso meio, o Espírito Santo de Deus, que haja liberdade para que o Senhor esteja agindo em nosso meio, Senhor, através dos louvores, através da palavra, esteja falando conosco, Pai. Neste momento, meu Pai, em que os Teus filhos estarão com alegria nos corações do Senhor, trazendo aqui à frente, meu Deus, as ofertas, devolvendo os dízimos, Senhor. Eu rogo, ó Pai, para que dos altos céus a Tua mão poderosa esteja abençoando a vida dos Teus filhos, ó Senhor. Que haja sempre a alegria de ofertar, ó meu Deus eterno, de contribuir com a Tua obra, Senhor Jesus. Que haja no coração dos Teus filhos sempre, meu Deus, o desejo, Pai, e a sinceridade, ó meu Deus, na devolução dos dízimos, ó Senhor. Porque reconhecemos que isso é importante, ó Pai, porque isso é a fidelidade do Teu povo para contigo, Senhor Jesus Cristo. Devolvendo para a Tua casa, Senhor, os dízimos que pertencem a Ti, Senhor. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus e derrama sobre a Tua igreja da Tua bênção, da Tua porção, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Você poderá vir aqui à frente e ofertar para a obra do Senhor.
Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eclesiastes 3, alguns versículos. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Um pouco mais para frente. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Essa semana para mim é uma semana de grande realização pessoal. Eu estou muito feliz, estou muito grata a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado na minha vida. E era uma bênção que há muito tempo eu esperava e eu realmente não entendia por que não acontecia na minha vida. E essa semana eu entendi, era tempo de Deus. E o tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus é o tempo certo. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. E eu tenho certeza que isso não é diferente na vida de cada um que está aqui. Deus tem o tempo certo para as nossas vidas, para os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Ele tem o tempo certo. Se Ele disse sim, amém, agradeça a Deus, em tudo dai graça. Se Ele disse espere, amém, espere, porque Ele tem o melhor, Ele tem o tempo certo, dê graças. Se Ele disse não, amém, agradeça a Deus, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós. E se Ele disse não, se Ele disse sim ou espere, é porque lá na frente Ele tem o melhor, Ele sabia o que ia acontecer. Então nesse momento eu convido vocês para que se portem em pé e agradeçam a Deus, porque Ele se faz presente no nosso meio. E Ele ama quando nós o adoramos verdadeiramente, de todo o nosso coração. Ele ama quando nós somos gratos a Ele, quando nós dizemos: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Ele aguarda, Ele espera isso de você nessa manhã. Então abra o seu coração, o louve, o exalte, e eu tenho certeza que muito Ele fará no meio de nós. Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.